são homens, né? E aí, esse dado aqui, eu digitei equivocadamente, e 8,2%, faltou a vírgula, são mulheres. Então, vejam só, né? Desses dados aí, nós temos que quase 92% são personagens masculinos, tá? E desses personagens masculinos, né, é bom a gente dizer, é claro, que esses personagens, eles também são, na sua grande maioria, brancos. São 83,7% desses personagens, homens, são brancos. 13% são negros e pouco mais de 1% para indígenas e para personagens asiáticos. Dos 8,2% de mulheres apresentadas nos livros, nesta coleção específica de livro didático, 75% delas são mencionadas em relação com os homens, em relação ao parentesco. Por exemplo, a personagem tal, que é esposa de fulano, a personagem tal, que é filha de ciclano, e por aí vai. Tá? Então, vejam, né, que é um número bastante significativo, né, para a gente pensar aqui. Né? Porque vocês vejam só, eu fiz questão de trazer esse exemplo do livro didático, porque muitas vezes o livro didático é um único livro que estão dentro dos lares brasileiros. Né? O livro didático, por ser distribuído nas escolas, né, ele tem essa circulação. Por outro lado, também, o livro didático, a depender do modo como ele é trabalhado, ele pode, né, construir memórias. E vejam só que ele constrói memórias, né, que colocam, por exemplo, os personagens masculinos como membros da história e quase como membros únicos, como se não houvesse espaço para outros sujeitos. Olha, a gente não pode deixar de pensar aqui que esses personagens masculinos, eles aparecem, né, na narrativa, inclusive, a partir de determinados valores, né? Eles carregam valores como androcentrismo, valentia, por aí vai, né? E nessa ideia, né, as mulheres geralmente são as esposas, as filhas, as mães, né, dos maridos. E como é que isso vai cristalizando uma memória, né, nos leitores, ou seja, na sua grande maioria nos estudantes? A partir da ideia que quando a gente olha para o passado, a gente vai ter e Está tendo algum problema? Oi? Vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Olá? Oi? Tá, tudo bem. É porque eu acho que alguém está com o microfone ligado e dificultou aí para mim, tá? Mas, voltando, né, de onde eu parei, esses dados, portanto, eles vão apontar, né, para a construção de uma memória que coloca, por exemplo, os homens como predominantes quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para uma história, né, da civilização, digamos assim, para ser mais específico, para uma história da humanidade. Tá? Então, quando a gente olha para uma história da humanidade, a gente praticamente só vê personagens masculinos. Daí, por exemplo, a importância de estarmos aqui hoje debatendo gênero, né? Para que a gente aprenda a educar o nosso olhar para essas questões. E aí, é claro, só para dizer aqui para vocês que esta coleção ela é baseada num estudo chamado A Ladainha do Homem Branco, Indústria de Livros Didáticos no Brasil e Reprodução de Velhos Cânones, né? E como eu tinha falado, ela se baseia numa pesquisa que foi defendida como dissertação de mestrado na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Tudo bem? Bom, eu poderia aqui, num momento como esse, trazer para vocês vários outros dados que indicam e apontam a atualidade e a discussão desse debate. Eu poderia ter trazido artigos que sinalizam, por exemplo,
para a questão de como os rapazes, né, de como os meninos são retratados na escola, de como as meninas são pensadas na escola, de como essa expressão gênero ela tem circulado, né, nos currículos e nos livros didáticos. Enfim, há um emaranhado aí de questões que a gente podia puxar para um debate inicial, né, sobre a relevância e a importância e também a atualidade da discussão de gênero. Mas, antes de seguir, e aí partindo do pressuposto de que, eventualmente, alguma das pessoas que estão nessa plateia virtual ainda não tenham conhecido um conceito mais sistemático de gênero, talvez nós devêssemos apresentar aqui um pouco do que é gênero a partir daquela que cunhou a centralidade desse debate em termos de pesquisa acadêmica. E aí eu trago para vocês, né, uma definição da historiadora Joan Scott, quando ela diz o seguinte: o gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as construções sociais. A criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre o corpo sexuado. Agora, vamos ler um pouco mais detalhando o que isso quer dizer, tá bom? O gênero é uma maneira de indicar as construções sociais. Ora, essa palavra construção social, né, essa ideia de construção social, sinaliza para algo que talvez vocês já tenham ouvido. O fato de que nós não nascemos como nascemos, né? Ou seja, nós não nascemos meninos, nós não nascemos meninas. O fato, né, de termos um pênis ou uma vagina acaba designando se seremos, né, se somos homens ou mulheres. Mas isso está na sociedade, né? Isso está na cultura. É a cultura quem vai significar não só que se eu tenho um pênis eu sou um menino, se eu tenho uma vagina eu sou uma menina, mas é a cultura que vai construir socialmente quem eu sou a partir dessa designação. É a cultura que vai construir, né, no meu corpo a ideia de que ser homem é ser de uma forma e a ideia de que ser mulher é ser de outra forma, né? E é claro, está operando por meio de binarismo, né? Ou seja, está operando por meio de oposição, que para ser homem eu sigo um caminho, em oposição as mulheres seguem outros caminhos, né? Ou seja, são vistos de formas diferentes, certo? E aí continua Scott. A criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres. Veja só, papéis próprios aos homens e às mulheres, que são o quê? Criados socialmente, né? Então, o termo passa a se referir, né, a essa possibilidade de refletir o que as mulheres, né, devem fazer na sociedade, o que é que os homens fazem na sociedade, quais os seus papéis, quais os seus lugares, né? O que legitima, né, o que faz com que ele seja designado como um homem e como uma mulher. Continuemos. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. Portanto, né, é uma forma que a gente tem de pensar como homens e mulheres, né, vestem uma certa identidade do que significa ser homem e do que significa ser mulher. Mas vejam também, eu estou falando de identidades subjetivas, né? Por quê? Porque essa identidade, ela vai modelar a relação que eu estabeleço comigo. Essa identidade, ela modela o modo como eu vejo o meu corpo. Essa identidade modela o modo como eu me refiro e como eu uso o meu corpo socialmente, mas também como o meu corpo é visto socialmente. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre o corpo sexuado. Tá? Então é algo que está na nossa cultura e que vai ser imposto ao nosso corpo. Quando essa categoria é imposta ao nosso corpo, né, ela vai significar, ela vai atribuir sentidos ao nosso corpo. E aí, é claro, não se trata de dizer que a gente vai aceitar passivamente esses papéis. A gente pode reagir, né? Por exemplo, como é que isso acontece, Paulo? Isso acontece a partir do momento que uma menina,
ela não se identifica, né, com o seu sexo. Então, a partir daí, ela vai, né, ela pode ter vários caminhos, evidentemente, mas ela passa a rejeitar esse sexo. Ou seja, ela está fazendo algo contrário ao que a cultura determinou para ela. Num texto, né, dos anos que a Scott lança, acho que é em 86, e que é traduzido aqui no Brasil nos anos 90 por uma revista que certamente vocês devem conhecer, chamada Educação em Realidade, da Federal do Rio Grande do Sul, chamado Gênero, uma categoria de análise histórica. Ela sistematiza, né, o uso desse debate. Como a gente chega a falar de gênero, né? O que gênero designa academicamente? Mas aí a Scott também vai dizer, indicando, né, o título do texto, categoria de análise histórica. O que isso quer dizer, categoria de análise histórica? Isso quer dizer o seguinte, a gente não pode pensar uma sociedade a partir da classe, a gente não pode pensar uma sociedade a partir da raça, a gente não pode pensar uma sociedade a partir de pertencimento religioso, certo? Ora, a gente também pode pensar uma sociedade a partir do gênero. O gênero ele vai ser uma categoria para eu pensar a sociedade, para eu pensar uma determinada cultura. Beleza? Então, daí porque o gênero ele se torna uma categoria útil, né? Bastante útil, para que a gente pense historicamente a nossa sociedade, para que a gente pense, né, historicamente como nós nos constituímos, né, como homens, mulheres, gays, trans e por aí vai, tá? Bom, pessoal, eu trago também essa outra questão. O que significa usar o conceito de gênero, né? Por que a gente se lança nessa aventura de estudar gênero, né, a partir de, é claro, determinadas especificidades, né? Quando a gente usa gênero, né, como uma categoria de pesquisa, né, como uma forma de pensar. E aí, quando eu digo pesquisa, considerem também vocês, né, aqui que são alunos de curso de licenciatura, que a sala de aula também é espaço de pesquisa, né, que vocês, né, professorandos, professores em formação, também são pesquisadores, porque vocês refletem a partir da docência de vocês, né? A docência é também uma atividade de pesquisa. Então, a sala de aula, ela também é um espaço de debate para o gênero. Beleza? Então, a gente pensa gênero, né, sobretudo para algumas questões, dentre elas os enquadramentos do passado. Bom, hoje estamos aqui falando de gênero. Nem sempre isso aconteceu, né? Houve um período, por muito tempo, inclusive, ao longo da história, né, que só se falava de homens, né? Não havia essa questão de tipo, mulheres? Como assim mulheres? Não tem isso, né? São os homens que decidem, são os homens que deliberam, são os homens que escrevem, são os homens que são os personagens, né? Ou seja, o passado se torna enquadrado, né? O que é enquadrar? Ó, imagina, enquadra algo aí na tua sala, no teu quarto. Tenta enquadrar dessa forma aqui. Quando você enquadra, né, você vê de uma determinada maneira que mais ou menos exclui o que está à tua volta, né? Ou seja, é fundamental que a gente pense gênero também a partir de uma reação a alguns enquadramentos que apenas viam os homens como agentes da história, que apenas viam os homens como aqueles que mereciam ser estudados, que apenas viam os homens como aqueles que poderiam escrever, deliberar e decidir, né, sobre as ações da humanidade. E aí, quando a gente cartografa, quando a gente pensa, né, nesse enquadramento, um recorte de gênero, a gente vai tentar dar visibilidade a outras questões. Certo? Do mesmo modo, esse conceito de gênero vai abarcar, né, a existência e o olhar para personagens que até então não faziam parte da preocupação das humanidades, né? Ou seja, até um tempo, não era normal que a gente falasse de uma história das mulheres, não era normal que a gente falasse de uma história LGBTQI, né? Usando aqui essa sigla para se referir a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer e intersex. Isso aí
passa a ser colocado em perspectiva não só a partir de pesquisas na universidade, mas também passa a ser colocado em perspectiva a partir de um movimento de militância que vai dizer o seguinte: nós existimos, nós estamos aqui, nós também queremos disputar lugar na sociedade, nós também queremos ser reconhecidos como sujeitos, nós também queremos ter um direito ao passado, certo? Ou seja, a partir de um momento, né, esses personagens, que a gente pode dizer aqui, né, que eram personagens excluídos, né, da história, para usar uma referência a uma historiadora francesa chamada Michelle Perrault, né, esses personagens até então não tinham uma visibilidade, eles não eram considerados importantes. E por quê? Porque não havia, gente, a educação de um olhar, né, a educação de um olhar que permitisse olhar para aqueles sujeitos e dotá-los de fazer deles objetos de pesquisa, né? Pensar as suas constituições individuais, subjetivas, pensar o seu papel na sociedade. Então, esses personagens, né, eles também mudam, né, no sentido de que eles dependem dos olhares que nós damos às nossas pesquisas para se tornarem personagens. Daí porque o conceito de gênero faz isso, né? Ele permite que a gente pense, né, a situação, né, das mulheres, ele permite que a gente pense, né, a situação também dos homens. Sabe por quê, gente? Porque gênero é relacional, né? Talvez haja uma ideia, né, que falar de gênero é falar só de mulheres, e não. Gênero é um conceito que serve para analisar, né, as categorias relacionais, é uma categoria relacional, né? Ou seja, relação de dois, né? Relação mais de um, homens com mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres. Então, o gênero, ele vai dar a possibilidade de nós pensarmos, por exemplo, quem são essas mulheres, né, da qual a gente quer falar, né? O movimento feminista, por exemplo, nos anos 70, ele vai, que é um feminismo, né, muito burguês, ainda, ele vai dizer, né, nós queremos lutar por trabalho. Aliás, nós temos direito de trabalhar, a gente quer sair às ruas, ocupar o espaço público, a gente quer trabalhar. Beleza? Só que aí as mulheres negras vão dizer: não, mas espera aí, a gente já trabalha, né, desde a época da escravidão, a gente trabalhava bastante, então, assim, que tipo de feminismo é esse? E aí virão pautas das mulheres negras, ou seja, o gênero vai colocando, né, categorias que são pensadas não no singular. Você não pensa, por exemplo, mulher. Você pensa mulheres, né? Você vai pensar mulheres brancas, mulheres negras, mulheres com algum tipo de deficiência, mulheres, né, que se identificam e se portam das mais diferentes formas, mulheres trans, tá? Só que, para que esses sujeitos sejam pensados, eles precisam também ser conhecidos. E como é que a gente conhece o mundo, gente? A gente conhece o mundo narrado, né? A gente conhece o mundo pela narrativa. É a narrativa que nos chega, não só do texto escrito, a narrativa oral, né, que permite que esses sujeitos existam socialmente. Que permite um registro discursivo, né, de um conjunto de personagens que antes não faziam parte da história. Então, usar o conceito de gênero é também pensar numa narrativa que dê conta, né, de refletir sobre esses corpos, né? Quais as ações, quais os desejos, quais as expectativas, né? Por que será que a gente vive num país que mata tanto mulheres por feminicídio? Por que a gente vive num país que mais mata LGBT, né? Por que será que a violência aumentou tanto em tempos de pandemia, né? A violência doméstica, né? As mulheres estão sofrendo mais violência doméstica em tempos de pandemia. Por que isso acontece, né? Por que elas estão sendo fruto de toda essa violência? Então, essas são questões de gênero, né, que permite que a gente pense, né, como a gente está olhando para essas mulheres, que mulheres são essas, né, que tipo de violência é essa, como essa violência pode ser pensada, como essa violência pode ser narrada, e o que significa esse debate, né? O que significa esse debate no sentido do que, não só da sua análise sobre o que está acontecendo agora, mas da importância da sua análise para o modo como a gente pensa o futuro, como a gente pode pretender, né, e lutar por um futuro melhor.
outro ponto que eu coloquei aqui para vocês, né, para a gente pensar junto, seria esse que eu chamo de corpos na história. Ora, do mesmo modo que determinados personagens nem sempre fizeram parte narrativa sobre o passado, né, o seu corpo também, né? O que é um corpo, né, gente? Um corpo é só aquilo que é dotado, né, de entender o mundo a partir dos 5 sentidos? Olfato, tato, paladar e por aí vai, né? O corpo é uma forma de existir, né? O corpo é uma forma de resistir também, né? Ora, a gente tem padrões de beleza, tanto para mulheres quanto para homens, né? Esses padrões de beleza atribuem lugares, né, às pessoas na sociedade. Atribui lugares de que para você ser capa de revista, você deve, né, geralmente ter um corpo considerado belo. E aí é claro que a gente sabe que esse conceito de beleza é bastante relativo. Mas a gente também sabe, né, que essa construção da beleza, né, influencia os corpos femininos e masculinos, né? Essa construção dessa beleza também modela a subjetividade desses sujeitos. Por quê? Porque essa subjetividade ela vai estar ancorada, né? Ela vai estar numa relação de, como é que eu digo, de conexão com esses significados culturais. E aí a gente pergunta, né? Que corpos são apreciados na nossa sociedade? Né? E o que isso diz, né? Para os corpos que são apreciados e para os corpos que não são apreciados. Porque se você toma, por exemplo, né, a protagonista da novela, que é capa de revista, aquela imagem ali, certamente não é só a imagem dela. Né? Aquela imagem ela é fruto de uma fotografia que é muito bem construída, né? De uma fotografia que angula, né, qual a melhor parte do corpo que deve aparecer, e de uma fotografia que passa por todo um processo, né, de edição, por Photoshop, enfim, e que muitas vezes, né, muitas pessoas se deparam com aqueles corpos que são considerados belos, né, aqueles corpos que aparecem em imagens, e se colocam, né, numa relação com esses corpos. Mas muitas vezes aqueles corpos eles estão sendo eles são construídos, né, por todo um conjunto, né, um dispositivo de beleza, né? Aqueles corpos são passíveis de edição no Photoshop, como eu disse, aqueles corpos são totalmente preparados para estar ali, né? Ou seja, nós nos colocamos em relação e nós nos fazemos sujeitos a partir desses marcadores sociais, né, que definem qual corpo, né, tem direito à existência numa capa de revista, mas também define que corpo tem direito a prazer. Que corpo pode suscitar prazer? Que corpo pode existir? Mas também, né, define o corpo que não deve aparecer, o corpo que deve ser excluído, o corpo que não pode ser pensado. E o que é que isso tem a ver com gênero? Isso tem a ver com gênero porque, na maioria das vezes, esses padrões de beleza, eles são construídos sobre os corpos femininos. Não somente, tá? São construídos também sobre corpos masculinos, né? Corpos masculinos que devem ter tórax, tanquinho bem definido, né? E que cria, é claro, uma relação, né, de exclusão de todos os sujeitos que não se colocam nessa categoria, digamos assim. Ou seja, quem diz que um corpo pode ser objeto de desejo? Como isso ocorre? E aí é o olhar de gênero, né? O gênero permite esse olhar. Permite que a gente cartografe, né, de que maneira é construída uma imagem para um corpo. De que maneira, por exemplo, né, os corpos das revistas Playboy e Sexy foram pensados. Entende? O gênero, ele vai permitir, né, que eu entenda como é que esse corpo que está sendo colocado, né, nas capas das revistas, ele foi visto aí ele foi construído a partir de um conjunto de interesses, né? Um interesse de venda, é claro, um interesse que difunde um padrão de beleza, mas também um interesse que fabrica um ideal de beleza. Né? Então, como é que isso ocorre, né? Como é que um corpo ele é objeto de desejo? Ele é objeto de desejo, muitas vezes, por um conjunto por toda uma construção cultural, por um investimento muito significativo da mídia, da sociedade, da cultura, que faz com que corpos existam e outros não existam. Tá? E agora, né, numa aproximação com que a gente vem debatendo, né, mas assim, também sou de um centro de educação, né, e a gente tem pensado
muita questão da importância dos debates de gênero na formação de professores. Não só na formação inicial, mas também na formação continuada. E eu coloco para vocês algumas questões. Pensem aí comigo para a gente debater depois. Quais os autores estão presentes nos componentes curriculares cursados por vocês? E é bom aqui que a gente não tenha só autores da pedagogia, né? Porque na pedagogia geralmente existe um equilíbrio. Em outros cursos, né, como de história, por exemplo, eu posso afirmar isso com mais convicção. Examinem a ementa do curso de vocês. Geralmente, eu tendo a pensar que essa ementa é formada majoritariamente por autores masculinos. E ouso dizer mais ainda, por autores homens e brancos. Qual a importância disso? A importância disso é que visibilidade importa. A importância disso é que é preciso e necessário que a gente divulgue, né, que as mulheres também estão produzindo ciência, que as mulheres também estão produzindo conhecimento, né? E de excelente qualidade, evidentemente, né? Isso é inegável, todos nós aqui sabemos disso. Então, por que será que essas mulheres muitas vezes não aparecem, né, de forma, né, igualitária nesses programas de curso? É uma questão para a gente pensar, né? E, evidentemente, que um professor que não faz isso, ele não deve ser crucificado. Ele certamente pode não ter tido contato com esse debate. E você, aluno, pode também, aluna, né, pode cobrar isso dele para um próximo curso. Beleza? Existe aí, na grade curricular de vocês, algum componente obrigatório que envolva gênero e optativo? Alguém já chegou a oferecer, né, algo para pensar também. Por quê? Porque a partir do momento que existe um componente, seja obrigatório ou optativo, é dado aos alunos a possibilidade de, ao longo de um curso, de 60 horas, consideramos assim, pensar sobre essas questões. Né? E pensar sobre uma questão muito cara, né, ao ambiente escolar. Muito cara ao ambiente onde constantes pedagogias da sexualidade, para usar um conceito da Guacira Lopes Louro, são pensados, são construídos, né? E acabam normatizando corpos de meninos e meninas. Ao longo da formação inicial de vocês, a categoria gênero foi operacionalizada? Como? Em algum momento, essa questão foi debatida, chegou a vocês no curso, chegou a vocês na vida universitária, né? Isso vem, essas questões, né, que estão sendo colocadas aí na sociedade, têm sido pensadas no ensino superior? Pensem, reflitam, depois a gente conversa. Por que a maioria das discentes de pedagogia são mulheres? Né? Por que será que quando a gente olha, né, para a história a história do trabalho das mulheres, né, ou as mulheres na história do trabalho, né, a gente vê que muitas vezes as mulheres, né, quando elas estavam trabalhando como professoras, né, sobretudo professoras de crianças, professoras de jovens. Será que é porque o curso de pedagogia leva uma ideia de cuidado? Será que é porque o curso de pedagogia leva uma ideia de paciência, né? Atributos considerados femininos e que exigiria, portanto, uma feminilidade para lidar com esses esforços, para lidar com essas questões? Bom, aqui no debate, né, sobre gênero na educação, eu queria pedir licença, né, e autorização a Chimamanda Adichie, né, que é uma escritora nigeriana fantástica, escreveu, inclusive, livros que são muito importantes. Eu poderia citar aqui para vocês O Perigo de uma História Única, Hibisco Roxo, Americana, acho que é No Seu Pescoço, que é um livro de contos dela. E também escreveu um livro, né, curtinho, chamado Sejamos Todos Feministas. E aí eu peço licença para trazer alguns dos conselhos dela, né? Porque ela, na realidade, ela aconselha a mãe, ela vai aconselhar uma amiga que vai ser mãe, né? E aí ela constrói esse livro com uma série de lembretes, digamos assim. E que a gente pode pensar também no sentido da importância da nossa função aqui como educadores, né? Uma das questões que a Chimamanda coloca é: seja uma pessoa completa, além da maternidade.
O que isso quer dizer, né? Muitas vezes, né, a maternidade, né, no modo como ela é colocada socialmente, ela anula, né, que a mulher ela possa ser outra coisa além de mãe. Ela anula, né, que muitas vezes essas mulheres elas possam ocupar o espaço público com o seu trabalho. Né? Ela deve se dedicar integralmente à vida no lar, à vida da criança. Então, esse conselho, né, de seja uma pessoa completa, seja uma pessoa além da maternidade. Né? Seja uma profissional, seja uma pessoa que tem amigas, seja uma pessoa que estabelece outras relações, estabelece outros vínculos, que não apenas, né, o de mãe. Né? E isso também faz pensar outras questões. Né? Ora, toda mulher tem que ser mãe? Que obrigação é essa? De onde isso vem? Outro conselho, façam juntos. Né? O que isso quer dizer? Façam juntos no sentido assim, você e seu marido, no caso de uma mulher casada com um homem, né, dividam as tarefas. Né, dividam as tarefas do lar. Porque, como ela coloca, o lar não tem gênero, né? É a casa, as pessoas moram ali, devem dividir as atividades. Porque muitas vezes, né, vem aquela conversa do tipo assim, o meu marido me ajuda, né? Esse é um discurso muito, né? Vocês certamente já devem ter ouvido esse tipo de fala. Meu marido me ajuda. Não, ele não ajuda. É dever dele. Né? Essas atividades devem ser partilhadas. Papéis de gênero são totalmente absurdos. Saber cozinhar não é algo que vem pré-instalado na vagina. Cozinhar se aprende, né? Ou seja, questione esses papéis de gênero. Questione esses lugares que diz que você, mulher, mãe, dona de casa, né, ou seja lá que outro enquadramento estiver fazendo, né, a gente possa pensar, questione qualquer tipo de enquadramento que diga que seu lugar é esse. E aproveitando, né, eu poderia dizer, inclusive, aqui, para um aluno, por exemplo, aqui na nossa plateia, que seja gay, né, questione que você, como gay, deve fazer isso. Questione, né, que você, como homem, deve fazer isso. E por aí vai, certo? Questione o que a sociedade obriga vocês a fazer. Questione que, para que vocês, né, sejam homens, sejam mulheres, sejam gays, enfim, vocês tenham que se reduzir, aspas, né, reduzir aqui por falta de outro termo, a uma identidade, né? Por quê? Porque muitas vezes as identidades são construções sociais, para usar aqui um conceito de Stuart Hall, né, que elas sedimentam, né, elas criam versões do sujeito que muitas vezes normatizam e evitam, dessa forma, a possibilidade de pensarmos outros mundos, a possibilidade de pensarmos que somos outros, somos diversos, somos múltiplos. A gente não pode se reduzir a apenas uma coisa. E aí, um outro ponto que a Chimamanda coloca, eu estou concluindo, viu, professor Arnaldo? Só mais um tempinho. Um outro ponto que ela coloca é rejeitar o feminismo leve. Né? O que é esse feminismo leve? É isso, né, que diz assim, os homens são naturalmente superiores, mas devem tratar bem as mulheres. A mulher pode fazer o que quiser, desde que o marido deixe. Né? Ora, você está legitimando, né, quando você faz um negócio desse. Então é pensar justamente, né, um feminismo que liberte o corpo das mulheres. Né? Ou seja, um feminismo que seja mais concreto, né? Abandonar definitivamente essa ideia de feminismo leve. Agora, né, já encerrando essa conversa com vocês, imagino que se você chegou aqui, se esse tema te interessou, é porque, né, você tem interesse, e quem sabe você tem até interesse em pesquisar esses temas. Pois muito bem, eu trouxe aqui algumas possibilidades de pesquisa, né? Porque, enfim, como eu imaginei que o maior público seria de estudantes de graduação, então, assim, né? Diante de uma pergunta do tipo, eu quero pesquisar gênero, o que é que eu devo fazer, para onde eu vou, que caminho seguir, além das várias leituras que vocês terão que fazer, evidentemente, né? Algumas possibilidades, né? E aí eu delimitei essas possibilidades muito mais no campo para alunos de pedagogia, mas a gente pode pensar além, tá? Que seriam os currículos, né?
A gente pode questionar os currículos, e quando eu digo currículo, né, eu não estou falando só de documentos mais amplos que se propõem a ser currículos, né, como PCN, BNCC, né, diretrizes curriculares nacionais, né, essas propostas mais amplas, né? Eu estou falando do currículo que é agenciado dentro de um espaço escolar, do currículo de uma sala de aula, né? Desses currículos, desses espaços singulares, mas que também tem recortes de gênero, né? São currículos, por exemplo, que nos fazem entender que é muito natural, né? Aqui alunos de pedagogia que estejam desenvolvendo o estágio devem ver que geralmente há uma tolerância maior, né, das professoras e professores do Fundamental 1 com alunos, meninos, né, bagunceiros, né, alunos que não conseguem ficar quietos no seu canto, né, estão sempre fazendo assim uma baderna, conversando. Elas resistem menos do que resistem a um comportamento desse jeito feito por meninas. Né? Por quê? Porque geralmente as meninas são atribuídos um determinado lugar, que é o lugar do recato, o lugar da calma, o lugar da paciência, o lugar daquelas que são contidas, né? O lugar daquelas que elas estão ali para estudar silenciosamente, os seus corpos são mais fáceis de serem tomados. Tá? Então, claro, isso é uma suposição, mas é um modo, né, de olhar para o currículo, é um modo de ler, por exemplo, né, como, né, esse tema de gênero está aparecendo na BNCC. Ora, nós tivemos 3 versões da BNCC, né? Como essa versão, como essa ideia de gênero apareceu na primeira versão da BNCC? E na última, né, na que a gente tem hoje aí. Como é que isso apareceu? Como apareceu nos PCNs? Ora, quando a gente olha lá para os PCNs, né, nos anos 90, a gente viu que nós tínhamos os temas transversais. E nos temas transversais a gente tem sexualidade, né, orientação sexual. Ora, o que está sendo falado de gênero ali? Peraí, está sendo falado de gênero ou está se entendendo sexualidade? Que conceito é esse? Né? Isso envolve leituras, né? Particularmente os PCNs, ele tem uma leitura do gênero muito mais, me parece, né? Ele tem uma leitura mais, às vezes, biológica do que cultural, né? É uma questão para se pensar, não é necessariamente uma afirmação, é uma hipótese, tá? Os livros didáticos, né? Às vezes, né? Pode causar até um desconforto para quem é, assim, quem trabalha, quem é aqui do curso, né, dos cursos de licenciatura. Mas pensar o livro didático de novo e tudo mais. Ora, os livros didáticos, né, são objetos, né, distribuídos nacionalmente, né? São objetos que os alunos geralmente têm um contato com ele por um ano completo, né? E os professores também. Muitas vezes é o único meio de estudo que um aluno tem. E seus discursos devem ser pensados. Quais os lugares das mulheres, quais os lugares também dos homens nos livros didáticos? Né? Porque nós ainda, nas pesquisas sobre livros didáticos, a gente ainda tem uma certa lacuna para pensar o masculino. Né? Tomando aqueles dados iniciais que eu peguei aqui para vocês, né? Que eu trouxe para vocês. Naquela coleção, nós tínhamos o quê? Quase 82%, né, dos personagens eram homens. Tá, mas vamos pensar esses homens, vamos pensar que modelos de masculinidade são esses. Vamos pensar, né, que homem está sendo colocado na narrativa, entende? E por aí vai. São vários recortes de gênero que a gente pode pensar. A palavra gênero aparece no manual do professor, né? Se esse conceito aparece de que forma? Ele aponta para o quê? Eu peço desculpas se vocês estiverem ouvindo os ruídos, é que eu moro num apartamento e os vizinhos estão meio alterados, né, com a pandemia, enfim. E um outro ponto, né, seriam as mídias. E aí, quando eu penso mídia, né, eu penso não só mídia impressa, não só as representações de gênero veiculadas em jornais como o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, para ser mais próximo aí, né, de vocês, mas em revistas semanais, né, como a Veja, a Isto É, mas também, por exemplo, né, a gente pode alargar essa mídia, né, pensando as mídias televisivas, né, pensando também, né, a questão das redes sociais, né? Quais são as páginas de Instagram mais seguidas, né? Por exemplo, as páginas de feminismo, que tem sobre feminismos, né? Sobre feminismos negros, que são mais famosas no Instagram, né? Quais os tipos de discursos que elas estão veiculando, né? O que é que elas estão colocando em pauta, né? De repente fazer entrevistas, né? Com as pessoas que são, né, donas desses perfis, né? E pesquisar, né?
qual o intuito da página, né? Por que esse tema é tão relevante? Por que dessa postagem? Né? Você pode verificar também essas questões em histórias em quadrinhos, né? Que também oferecem um mundo de possibilidades para a gente pensar as relações de gênero. Vocês podem pensar na própria literatura, né? Quais os livros de literatura que são aprovados, né? E esses livros de literatura que vão para as escolas, né? Que tratam de gênero, eles tratam de que gênero? Qual é o recorte de gênero que está sendo pensado aí? Certo? E por aí vai. Tudo isso, gente, para dizer aqui, nesses breves 40 e poucos minutos, né? Que a gente teve de conversa, para mostrar para vocês, né, numa conversa muito introdutória, a relevância desse tema, a sua atualidade, a sua decisiva importância, né, e também, que eu não sou bobo nem nada, um convite, né, para que vocês que estão agora me assistindo possam, se interessarem, virar bibliografia, para que eu possa ler e compreender um pouco mais desse campo que me fascina e que tem uma utilidade política fundamental. Tá? No mais, fiquem em casa, se cuidem, vamos para as perguntas e muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. Tem algumas perguntas que foram feitas no chat e a gente tem um espectador aqui da palestra que é surdo e ele gostaria de fazer a pergunta em Libras. Então, eu vou pedir apoio do pessoal do NASCE, para verificar qual que é a pergunta. Só vamos aguardar para eles poderem fazer o processo de tradução. Já aproveitando para agradecer o pessoal do NASCE que está colaborando. Boa tarde, eu sou o Roniero, tradutor e intérprete do CE, e o professor Arthur vai fazer a pergunta e eu vou fazer a tradução em português para vocês. Todos ouvem minha voz? Então, sim, Roniero. Ok, vou fazer a pergunta, então. Ele vai sinalizar e eu vou fazer a tradução. Boa tarde a todos vocês. Gostei bastante da palestra, muito interessante, peculiar para a nossa área. Eu trabalho na... Só um momentinho aqui, está ruim, Marcos. Tudo bem. Vou focalizar agora ok. Começo ali. Foi emocionalmente. Boa tarde a todos e todas. Como eu falei, gostei bastante da palestra, não conheci o professor. E nessa área de gênero foi muito interessante a fala. Eu trabalhei, uma época, na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Era professor substituto na época. E aconteceu um fato interessante na sala de aula. Nós tínhamos um aluno, era do curso de licenciatura em Química, e alguns alunos, bom, a maioria eram homens, né? Eu tinha o costume de trabalhar em turmas mistas, né, aulas teóricas e práticas de Libras, mas a primeira vez uma turma apenas com o gênero masculino. Outros cursos também, matemática, outras licenciaturas de biologia, nós tínhamos um público misto, mas eu, quando entrei nessa sala, teve esse impacto quando eu vi apenas homens na sala, nesse curso. Nós, como você falou, nós, em alguns cursos, a gente vê realmente, majoritariamente, a presença de homens, mas turmas mistas. Mas quando a gente realmente se depara com todas, a gente se impacta, se impressiona, né, com um fato como esse. Foi então que chegou uma menina, né, uma pessoa do sexo feminino na sala, e foi difícil, né, esse comportamento entre eles, essa mistura entre os alunos, gênero masculino, e apenas uma pessoa de gênero feminino. É complicado poder interagir com, digamos, podemos dizer que são culturas distintas, né, e eles interagirem entre si. Eu senti um pouco de dificuldade sobre isso, e como foi falado, eu me remeti a essa história, e fiquei pensando também como é forte também essa questão do preconceito ainda com a mulher em alguns ambientes. É isso, obrigado, agradeço ao professor pela fala. Meu nome é Arnaud, eu sou professor da UFPE, lotado no Centro de Educação. Obrigado. Tchau. A gente vai fazer bloco de 3? Como é que vocês preferem? Ô, Paulo, responde essa questão, que daí as próximas daí eu coloco. Tudo bem. Que elas vieram pelo chat, tá?
É que o professor Arnaud, ele preferiu fazer a pergunta na língua dele. Então, a gente dividiu dessa maneira. Perfeitamente, perfeitamente. Agradeço, muito obrigado, professor José Arnaud, muito obrigado, super pertinente a sua questão. Que bom saber que o senhor já esteve, né, lá na UFRN, que bom. Muito bem, a sua pergunta, né, ela é fundamental, sobretudo porque, assim, eu não poderia te citar agora uma questão, alguma bibliografia mais específica, mas com certeza, né, existem trabalhos que refletem a presença das mulheres, né, nas áreas de ciências exatas, né? E como isso causa um desconforto, né? Muitas vezes associado a uma ideia cultural, né, de que assim, né, o que quando a gente fala de exatos, a gente lembra engenharia, né? E quando a gente lembra de engenharia, a gente lembra de homens, né? A gente lembra de homens engenheiros, conhecemos poucas mulheres engenheiras, né? E daí, né, na área de exatas, na área do cálculo, é muito comum esse imaginário, né, de que tipo, o cálculo é tido, né, geralmente, né, é construído dessa forma como sendo, né, algo mais difícil do que humanos. Então, assim, né, como é mais difícil, é algo assim, para a compreensão dos homens, né, as mulheres não podem, né, teriam uma certa dificuldade em lidar com essa área, né. E aí, de fato, a gente tem números que causam realmente essa estranheza, né, como que o senhor menciona, no sentido de que, assim, uma turma de química, né, predominantemente masculina, e aí chega uma mulher, né. Agora, imagino, né, o desconforto que essa mulher gerou naquela turma. Não estou aqui afirmando, né, que a sua chegada gerou um desconforto no sentido assim, não, ela não é capaz, mas um desconforto no sentido de que existe uma mulher entre nós, né? Olha só, existe uma mulher que está querendo, né, estudar, né, química, algo geralmente tido como masculino. E a sua questão também reflete para um campo de estudo que também tem crescido, né, que é a pesquisa sobre as mulheres na ciência, né? Quando a gente olha para a história da ciência, a gente escuta muito falar de personagens masculinos, né? Mas e as mulheres, né? Cadê elas aí, né? Elas ainda são pouco faladas, elas ainda são pouco mencionadas, né? Então, acho que sinaliza para algo que, sim, deve ser pensado, né? E algo que deve ser divulgado mais, né? Até mesmo, assim, para encorajar, né, essas mulheres na época de vestibular, né? As próprias escolas podem pensar nisso no sentido de que, assim, profissão não tem sexo, né? Pelo amor de Deus, todo mundo tem a capacidade, né, evidentemente, óbvio, né, de ocupar a profissão que queira ocupar, né? O que existe aí é ainda um forte preconceito de gênero que quer atribuir às mulheres determinadas profissões, né? Acho que é isso. Não sei se lhe respondi, mas agradeço muito pela sua questão. Roniero, posso continuar com as outras perguntas? Sim, pode. Ok. Pronto, está satisfeito, agora pode continuar. Eu já entrado no traduzir toda a resposta do professor. Pode continuar. Muito bom, Paulo. Nós tivemos outras perguntas pelo chat, né? E então eu vou trazer aqui. A gente teve um público bem interessante, bastante gente do Prof. História, né? Manifestou e tal, então achei bem interessante. E, inclusive, teve a Marisnanda, lá do Prof. História da Federal do Ceará. Eu acho que depois na sua fala você até complementou, mas ela fez uma pergunta que era sobre a ausência feminina nos livros didáticos e também como que também existe a ausência da produção, né, da mulher na produção dos livros didáticos. Daí ela pediu se você tivesse alguma coisa para comentar de experiências e leituras sobre. Eu vou fazer 2 e 2, tá? Tá. E daí nós tivemos a Catarine. A Catarina ela fez uma pergunta que é sobre as mulheres personagens, sobre as mulheres e as personagens femininas históricas, né? E como que está essa questão da invisibilidade, como por exemplo a questão da mulher indígena, né? Que acaba ficando invisível na presença dos debates dentro do livro de história. Perfeitamente.
Quero agradecer, né, por Marisnanda e Catarine, desculpe, pelas questões que elas colocaram. Elas sinalizam, né, para essa questão assim do livro didático. De fato, nós temos uma ausência de mulheres no livro didático. Isso é um fato, né? Sobretudo nos de história, que é o que eu posso falar com um pouco mais de conhecimento, é aquele que eu, né, conheço. Bom, essas mulheres, né, elas vêm aparecendo, né, um pouco mais, sobretudo a partir do PNLD, né, do Plano Nacional do Livro Didático, e o que acontece é que, assim, a partir dali você tem um critério, né, de avaliação, e as questões de gênero foram colocadas no último edital e devem ser apresentadas. Só que isso sinaliza para um problema, né? Muitas vezes, né, essas mulheres aparecem porque tem que aparecer, entende? É tipo, não, vamos colocar as mulheres, que as mulheres precisam aparecer para que minha coleção não seja reprovada, entende? Então, essa é uma questão para a gente pensar. Eu poderia citar aqui alguns artigos, né, que sinalizam para essa questão, né, alguns estudos, né, que sinalizam para essa questão das mulheres no livro didático, né, de história, especificamente. Como você é do Prof. História, né, da Federal do Ceará, você pode procurar por artigos da Cristiane Beretta, da Flávia Caymmi e da, eu acho, chama professora Luciana Rossato, da UDESC, tá? A professora Luciana Rossato, da UDESC. A professora Natália Pietra, da Federal do Rio Grande do Sul, também já publicou artigo sobre a presença feminina nos livros didáticos, né? Inclusive, é um artigo bem interessante dela, que está no livro chamado Flexões de Gênero, e depois que você me escrever, eu consigo esse artigo para você. E, inclusive, né, no livro lá que ela analisa, ela percebe que, tipo, as mulheres não estão ausentes, elas aparecem, pouco, mas aparecem. Só que as mulheres que aparecem ainda são mulheres brancas, né? E aí a gente entra na questão colocada por Catarine. Catarine sinaliza, né, para algo fundamental, né? De fato, se as mulheres são silenciadas, as mulheres indígenas o são ainda mais. A questão, né, do livro, né, que eu comecei conversando aqui para vocês, o Alfredo Bolo Júnior, o livro dele, na pesquisa, daqueles quase 900 personagens, só é citado o nome de uma mulher indígena. Uma. Então, assim, de fato, é uma invisibilidade crescente. E o que a gente faz com isso, né? A gente analisa, a gente coloca isso em pauta, a gente discute isso para que esses livros possam ser, né, melhorados, para que esses livros possam ser revistos. Por que eu digo isso, gente? Porque esses debates de gênero estão saindo da academia, mas eles estão chegando na sociedade, né? Se hoje, por exemplo, os livros, né, essas questões de gênero são colocadas nos livros didáticos de história, aparecem no manual do professor, isso não é à toa. Isso é fruto de muito artigo, de muita tese, de muita dissertação, de muito livro publicado, de muito debate nas universidades, né, que colocam essa questão para ser pensada. Tá bom? Não sei se te respondi, tá? Mas acredito que seja por aí. Obrigado, professor Paulo. Então, nós vamos agora para mais as duas últimas perguntas que chegaram aqui pelo chat. Uma é a da Giovana Rodrigues, e ela... antes de eu fazer a pergunta, até que eu queria colocar uma situação. Às vezes eu estou olhando no celular, mexendo aqui, mas é que eu estou organizando as coisas, tá? Não, claro, professor, imagina. É que às vezes pode parecer uma coisa meio deselegante, né? Mas essa situação tecnológica a gente precisa se adaptar. Mas voltando à pergunta da Giovana, ela fala, né, da John Scott, que coloca que é preciso perguntar como para chegar ao porquê, né? E dela faz um questionamento que é o seguinte: no sistema capitalista, é possível a gente mudar esse processo de significação desigual dos corpos e sexualidade, visto que acaba ocorrendo um processo de comercialização, né, dessa questão da sexualidade, dos corpos e da questão do feminino. E a última pergunta é da Professor Arnaldo, Sim. Por gentileza, cortou a minha conexão um pouco. Pode repetir a pergunta dela, que no capitalismo é possível? Tá, ela diz o seguinte: no sistema capitalista é possível
mudar esse processo de significação desigual dos corpos e sexualidade feminina, visto a comercialização desse processo, né, da questão dos corpos e da sexualidade, que isso acaba se transformando em comércio, numa perspectiva capital. E aí a gente tem a Glicélia Penha, também, que ela diz o seguinte: quando os pais sabem das abordagens de gênero que acontecem nas escolas e acabam dizendo que não querem que ocorram essas abordagens porque não querem os filhos aprendendo sexo. Então, eu creio que ela está perguntando de que maneira lidar com essa situação, né? Um comentário seu. Uhum. Bom, eu agradeço a Giovana, né, e a Glicélia pelas questões muito importantes. Bom, Giovana, a tua questão ela precisaria de uma tese, no mínimo, para ser respondida. É uma questão que dá muito pano para manga, né? Porque nós sabemos também que os corpos femininos, né, eles também atendem ao capital, né? Eles atendem, eles são vendidos, né? Existe toda uma máquina de produção da subjetividade, para usar aí uma expressão do Deleuze e do Guattari, né, que fabrica, né, um conjunto de significados aí para o corpo feminino, para os corpos femininos. Né? Isso faz com que esses corpos femininos sejam desejados, isso faz com que uma indústria da beleza seja acionada, que um conjunto de produtos sejam produzidos, né, para fabricar um corpo feminino ideal, um corpo feminino perfeito. Então, o tempo todo, né, digamos assim, o tempo todo não, mas, né, quase na sua maioria, esse corpo ele está envolto por todos esses dispositivos sociais, muitos deles, né, aí também usando Deleuze, né, que são criados, né, pelo capitalismo, o que acaba gerando uma servidão maquínica, né, porque nós somos agenciados por todos esses dispositivos criados aí pelo capitalismo, mas nós também temos, né, uma capacidade de resistência, certo? Então, assim, se seria possível, né, mudar esse processo de significação das mulheres, né, e dessa comercialização, né, no capitalismo, né, eu poderia te dizer o seguinte, que nesse sistema capitalista também é possível que nós criemos espaços outros, né, que a gente se modifique, que a gente possa inventar outras possibilidades de ser sujeito, né? E como é que isso acontece, né? Isso acontece a partir do questionamento, isso acontece a partir da arte, isso acontece, por exemplo, quando artistas feministas, né, elas pintam corpos que fogem aos padrões de beleza, quando artistas plásticas, né, criam corpos, né, que estão indo contra todos esses discursos dominantes, né, do que é beleza feminina, diz e circula por aí. Então, é possível, sim, mesmo no capitalismo, criar espaços outros. É possível, sim, mesmo no capitalismo, né, resistirmos, né, a esse conjunto de dispositivos que nos mostram que a gente deve ser sujeito apenas de uma forma. Né? A gente pode, sim, né, inventar outras possibilidades de existência. E a questão de Glicélia, né, toda vez que eu vou falar de questões de gênero em alguma universidade, essa pergunta, né, sempre surge. Né? Como é que a gente faz com os pais de alunos, né, que são contra esse debate? Né? Bom, eu posso sintetizar isso da seguinte maneira. Os pais de alunos que são contra os debates de questões de gênero na escola, eles estão sendo contra o debate sobre a existência humana. Né? Por quê? Porque, ora, né, esses debates de gênero e sexualidade têm mostrado para a gente, né, têm levado à compreensão, por exemplo, quando colocados em sala de aula, né, há relatos disso, de como meninas passam a partir dessas questões que são colocadas, né, em sala de aula, né, de que, tipo, esse corpo é seu, esse corpo te pertence, você tem direitos sobre ele, né, isso leva, por exemplo, muitas vezes muitas vezes não, né, mas existem relatos, né, escolas Brasil afora, de alunas, né, que chegam para professoras e professores dizendo que estão sendo abusadas em sala de aula, né?
Isso permite também que esses vários corpos do ambiente escolar possam se repensar, né? Por que será que esses meninos, né, devem ser sempre agressivos, né? Por que será que os meninos tidos muitas vezes nos espaços escolares como homossexuais são os calados, né? Aqueles que não bagunçam, que não brigam, que não fazem baderna, né? Por que será, né, que as meninas, né, elas devem estar sempre dispostas ao olhar, né, do menino adolescente, né, que olha para o seu corpo de uma maneira diferente, porque ele aprendeu, né, que culturalmente para ele ser homem, para ele ser colocado como macho, ele deve olhar para a mulher de uma determinada maneira, né? Então, todas essas questões, né, colocadas no espaço escolar, está se referindo à nossa existência, né, à possibilidade de uma existência mais ética, né, uma existência que permita compreender o outro na sua diferença, né, e quando eu digo assim, compreender o outro na sua diferença e aceitar esse outro na sua diferença, né. Portanto, essas questões são absolutamente caras, né. Num momento como esse, em que um pai se opõe, acho que era necessário, né, daí porque a importância da formação inicial e continuada em gênero, que o professor, ele possa estar minimamente armado de um conjunto de argumentos para que ele possa expor para esse pai, né, a relevância e a importância desses debates, né? Sobretudo, assim, se for o caso, né, procurando estatísticas, né, ora, o Brasil é o país que mais mata por homofobia, é onde os números de feminicídio é dos maiores do mundo. Então, são questões, né, que são colocadas, estão aí na sociedade e que devem fazer parte, sim, do currículo escolar, porque nós estamos formando gente, nós estamos formando seres humanos, né? E a formação humana deve, sim, incluir essas questões. Acho que é isso. Obrigado, professor Paulo. Muito obrigado mesmo. Eu creio que essa fala foi importantíssima. Não sei se você conhece bem o Centro de Educação, né, que sua formação foi no Cefish, mas aqui no Centro de Educação a gente tem uma presença muito forte, né, da questão LGBT, LGBTQI, né, e então sempre está presente a questão das discussões que envolvem a questão trans, a questão de gênero. Então, eu acho que essa fala, ela, como dizem lá no Sul, caiu como uma luva, né? E a gente fica muito feliz de ter um colega próximo aqui, relativamente próximo, né, na UFRN, tratando de questões extremamente relevantes e importantes, tá? Então, acho que a gente vai finalizar. Gostaria de agradecer a sua presença e, se você quiser uns minutinhos para umas considerações finais, fique à vontade. Bem, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Arnaldo, agradecer ao Centro de Educação, agradecer ao UFPE e agradecer à plateia, né, aí que ficou até agora, né. Muito obrigado, de verdade, pelo interesse de vocês, né, que eu acho que é um interesse muito legítimo, muito digno, muito importante, né, sobre essas questões. É um interesse que mostra, né, que nem tudo está perdido nesse mundo, né. É possível, sim, a gente sonhar, né, com um mundo melhor. É possível, sim, a gente sonhar que, né, muitas vezes a atmosfera difícil, né, que a gente vive, né, até às vezes diariamente, né, pode, sim, ser modificada, né, pode ser modificada por essas pessoas que estão aqui nos assistindo, que estão debatendo conosco, que estão interessadas nesses temas. Então, assim, tenho certeza que vocês, né, me deixam muito, muito contente, né, nessa questão de que, assim, existe um interesse nesse tema, né, que é uma questão tão cara ao nosso país, né, uma questão que deve, sim, ser debatida, que deve ser colocada em questão, e espero, né, que, quem sabe, numa outra vez, a gente possa conversar pessoalmente, não virtualmente, né, quando todo esse vendaval passar, tá? E também estou disponível, tá? Eu tenho redes sociais, não uso muito, mas tenho, e também vocês podem pegar o meu e-mail com o professor Arnaldo, terem um maior prazer em ajudar em alguma pesquisa ou do tipo. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço,
e até qualquer dia. Professor Paulo, se você conseguir mandar no chat, porque eu acho que é mais fácil do que eu pegar lá no e-mail. Verdade. Meu e-mail. Não, é só para facilitar. Mas, Claro! assim, eu gostaria, então, de agradecer a todos presentes. A gente teve um público bem interessante, chegamos a 130 pessoas online. A gente ter essa possibilidade de ter uma fala tão interessante e uma abordagem tão bacana, né? O Paulo é um amigo relativamente recente, mas um grande amigo aí que eu fiz na trajetória acadêmica. Fico muito feliz de ter aceitado o convite. Gostaria também de agradecer o Roniero e a Jaqueline, né, do NASCE, que possibilitaram a tradução em Libras, e lá do Núcleo de Acessibilidade, e que possibilitaram, então, a participação também dos professores do Centro de Educação. Eu vi aqui o professor Paulo Julião, estava online, vi a professora Railane, o próprio professor Arno, que participou, fez perguntas, muito obrigado. E a todos presentes aqui. Gostaria de agradecer ao FRN, né, Centro de Educação da UFRN, ao Centro de Educação da UFPE. Obrigada, professor Arnaldo. Professor Arnaldo pediu para falar. Sim. Ele pediu para falar obrigado. Só isso mesmo, obrigada. Foi excelente palestra. Obrigado, a gente agradece. Então, a gente fica por aqui. Obrigado à presença de todos. Em relação aos certificados, foram mandados durante a fala links, né, para poder fazer o cadastro. Aí você possivelmente receber um recibo e no final da fala recebe no seu e-mail o certificado em PDF. Também já foi divulgada a próxima palestra, que vai ser daqui a pouco, às 19 horas, que é a palestra sobre a questão da escola sem partido, né? Escola sem partido e a importância de um projeto de produção de ignorância política, para quê e para quem. É da professora doutora Natália Dejane Silva de Oliveira, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, né? Então, obrigado a todos e até a nossa próxima palestra. Até mais. Muito obrigado, até mais.